A análise das notas da atualidade internacional é já a seguir com Issa Agostinho e Wellington Calazans. Vamos começar por cumprimentá-los antes de qualquer coisa. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais um Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Sal, e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Certo, é sempre um prazer também recebê-los. Vamos então começar por olhar para as notas da atualidade. Vamos começar aqui com o Wellington Calazans, olhando para o primeiro assunto desta noite, e é seguramente para este alerta que a Rússia acaba aqui por deixar à volta do agravamento do conflito com a NATO, caso essas tropas para o apoio à Ucrânia no campo de batalha sejam enviadas. Estamos aqui a prever uma situação, até como as próprias palavras assim dizem da parte russa, inevitável. Exatamente isso, Dorivaldo. É o que já vínhamos alertando aqui há alguns meses, né, nesse espaço, e sobre a questão da escalada da guerra. A promessa de até o último ucraniano, ela começa a ser cumprida, e agora o presidente francês faz um ensaio para testar o ânimo dos parceiros membros da NATO, para saber se há disposição para o envio de tropas, e para assim, a alegria de todos, né, praticamente houve um rechaço por parte de todos os países, inclusive países membros da NATO, para esse ensaio feito por Emmanuel Macron, e a Rússia voltou, não é novidade isso que a Rússia falou, né? A Rússia voltou a falar que qualquer ameaça existencial à Rússia que partisse de países membros da NATO, isso representaria um confronto declarado entre este bloco militar e os russos. Portanto, não há nada de novo na declaração. Apenas existe hoje um ambiente que aprofunda uma crise que já existe em função de uma guerra e que a NATO não consegue mais esconder que é parte atuante desta guerra. A despeito de dizer que participa em defesa da Ucrânia e não em ataque à Rússia, isso não pode ser explicado na lógica militar, não é? Porque uma coisa anula a outra. Então, não existe aqui a possibilidade de dizer que defende a Ucrânia sem dizer que ataca a Rússia. E por isso os ânimos estão cada vez mais à flor da pele, e os riscos de uma escalada são cada vez maiores, Dorivaldo. Esse ensaio, como eu chamei aqui, de Emmanuel Macron, falando sobre a possibilidade de envio de soldados dos países membros da NATO para a Ucrânia, e esse alerta já vinha sendo feito há alguns dias por outra autoridade, não é? Que também é da União Europeia, da República, e agora eu perdi aqui minha anotação, não sei se foi República Tcheca ou se foi da Eslováquia, da Eslováquia, exatamente, da Eslováquia. Eu agradeço aí o Issal Agostinho, que está atento, e o colega Dorivaldo também. Então, a Eslováquia já havia feito este alerta, então não há aqui um ineditismo nas palavras do Macron, assim como não há o ineditismo na reação russa. O que há, de novo, nisso, é que, comentamos inclusive ontem aqui, o próprio Volodymyr Zelensky já falou que uma derrota da Ucrânia significa a derrota, a extinção do país. Né? Ele colocou nessas palavras. Foi isso que foi colocado ontem. E, Dorivaldo, a guerra é uma válvula de escape para os problemas socioeconômicos dos países membros da NATO. Essa guerra precisa ser mantida para que os problemas internos dos países não entrem no debate interno,
E essa escalada que foi prevista não só por mim, por outros especialistas, ela está cada vez mais plausível, é cada vez mais possível de que ocorra um enfrentamento e as consequências serão dramáticas, nós já sabemos disso, Dorival. Wellington, isto acontece numa altura em que a Rússia acaba também por reivindicar a conquista de uma outra localidade ucraniana e há aqui também uma outra reivindicação que é exatamente a destruição de um tanque. Exatamente isso, Dorivaldo. E eu quero só fazer aqui um pequeno ajuste no seu texto, porque a reivindicação russa, ela se deu por facilidade, por retirada das tropas ucranianas do local. O que confirma o que nós estamos dizendo aqui sobre a incapacidade ucraniana hoje de fazer frente aos desafios no campo de batalha. Então, foram, na verdade, duas comunas, né, dentro de áreas que já eram dominadas pela Rússia em Donetsk. Elas são chamadas de Serveni e Stepov. Então, foram essas duas localidades que foram abandonadas pelas tropas ucranianas e, consequentemente, facilmente dominadas pelos russos sem resistência. Então, é mais uma confirmação do declínio militar ucraniano, que nós falamos aqui com provas, né, diárias. E agora você fala sobre a questão do Abraham M1, que foi fornecido pelos Estados Unidos e quando entrou no campo de batalha, ele foi destruído. Os vídeos estão aí também para mostrar, amplamente divulgados, inclusive na imprensa que faz a propaganda da NATO, né, quando o tema é Ucrânia. E por que isso, Dorivaldo? Repito, porque quem domina o espaço aéreo ucraniano é a Rússia. Então não adianta botar nada em terra se não domina o espaço aéreo. Com isso, tudo que for para solo ucraniano será destruído. Tudo que se mover contra a Rússia em solo ucraniano será destruído. É a síntese dramática que eu faço. Aqui fica parecendo que estou fazendo uma apologia às conquistas militares russas, mas eu estou narrando uma esmagadora vitória que foi construída com muita inteligência pelos russos. As sanções não deram certo, tudo deu errado para a NATO e para a Ucrânia. 2 anos de humilhação. Só há 2 caminhos agora. Ou propõe o acordo nos moldes do vencedor, que é a Rússia, ou vai ter que aprofundar como está propondo Emmanuel Macron, e comentamos sobre isso há pouco, e será derrotado outra vez. É isso, Dorival. Wellington, em Hong Kong, os ativistas protestaram contra a nova lei de segurança nacional e é o próximo assunto aqui a analisarmos. E eu perguntava mesmo a ti, Wellington, onde é que podemos identificar aqui as principais falhas que levam aqui a esta onda de manifestações ou protestos à volta da mesma? Perdão, meu microfone estava cortado. Dorivaldo, agora sim, eu acho que está me ouvindo bem. Muito bem. São protestos inflados, não é? Artificialmente, através de forças externas. São manifestantes patrocinados e, inclusive, recentemente um português foi preso e confessou que recebia dinheiro para provocar tumultos em Hong Kong. E as propostas apresentadas, elas são idênticas às do Reino Unido e Estados Unidos. Idênticas. Ipsilíteres. Eu li, inclusive, eu comparei, o texto é igual, copiaram e colaram. Copiaram e colaram o texto. Aí eu pergunto, por que é ruim em Hong Kong e é bom nos Estados Unidos e no Reino Unido, não é verdade? Então, é paradoxal esse protesto, visivelmente uma sabotagem contra a estabilidade e a tentativa de demonização, porque a China é atingida por osmose, né, quando falamos em Hong Kong, e
não vejo motivos para preocupação. A única preocupação que eu tenho nisso tudo é a repercussão midiática que um punhado, meia dúzia ali, como diz no Brasil, de baderneiros, como isso ganhou o protagonismo global de protesto em Hong Kong. Se você for olhar as fotos, meia dúzia de desocupados patrocinados ali. Então, Dorivaldo, a gente tem que falar sobre coisa séria, o mundo está pegando fogo. Vamos lá. Vamos agora ouvir o Wellington com o terceiro e último assunto desta noite. E é exatamente para o Parlamento Europeu que aprovou a Lei da Recuperação da Natureza que nós vamos aqui olhar com o Wellington no primeiro comentário deste terceiro e último assunto desta noite. Wellington, é, no entanto, uma lei que está a gerar alguma controvérsia e é o centro desta controvérsia que nós vamos querer aqui olhar. Ou perceber. Dorivaldo, essa lei só foi aprovada porque houve uma dissidência de alguns quadros da direita e que votaram no que eles chamaram de postura independente. Mas é uma lei que não tem vida longa, porque vai ter eleição agora na União Europeia, né? No Parlamento Europeu, no verão. E a probabilidade de uma mudança para uma linha de direita mais radical em relação a esse verdismo, que inclusive está sendo abandonado por Ursula von der Leyen, e que ela confessou que vai priorizar mais a segurança europeia do que as questões ambientais. Então, ela inclusive já admitia ter que negociar alguma flexibilidade, mas houve esse fator surpresa na votação, em que alguns quadros da direita acabaram por não encontrar uma linha de entendimento e votaram de maneira diferente da combinada previamente. Por isso houve essa vitória, que é parcial, porque a lei sequer vai ter tempo de ser aplicada, já que a eleição já está preparada para o verão. Ou seja, Dorivaldo, há um atraso nas questões que são cobradas nos outros países pelos europeus, já que a lei que eles aprovam, essa lei não terá vida útil para ser aplicada. O que é, mais uma vez, aquilo que eu costumo, aquela palavra que parece agressiva, mas não é, é apenas uma definição, hipocrisia, não é? Porque para os outros a lei, para mim o improviso e a sobrevivência. É mais ou menos assim que devemos interpretar essa vitória parcial do verdismo, mas que não vai ser aplicado e vai ser derrotado lá na frente com alteração. E o detalhe, sabemos que há inúmeros protestos dos agricultores em diferentes capitais europeias, não é? E são esses que serão os vencedores. Você imagine se uma lei verde que é punitiva aos produtores agrícolas em especial, mas não apenas isso, se elas serão respeitadas de alguma maneira. Não serão. Então, é o verdadeiro fantasma que está assombrando não só Bruxelas, mas muitas organizações que trabalham com essa linha das questões ambientais. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Eu que agradeço, Dorivaldo. Um grande abraço para você, continuação de bom trabalho. E aí está o Agostinho, um grande abraço, boa noite. E a você assistindo, até a próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade.